Preciso te falar também sobre o São Paulo. A parceria com o Evangelos Marinax vai ser super importante e não apenas pelos 100 milhões de dólares investidos. Não é só o Dorival, entendeu? Claro que o treinador tem muita responsabilidade, porque ele... Problemaço de última hora pro São Paulo. Lucas já não ia jogar, com aquela contusão no joelho desde o jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar nem quarta-feira, no jogo da Libertadores. Não vai jogar quarta-feira. Não vai jogar quarta-feira, olha o drama. Mas vai piorar, porque o Oscar também não vai jogar. Ou seja, Lucas e Oscar, os dois melhores jogadores do time, estão fora da estreia contra o Sport, Arnaldo. O São Paulo, para mim, está caminhando para se tornar SAF. E o dia que o São Paulo se tornar uma SAF, vai voltar a ser aquela potência do início dos anos 90. Então, Problemaço de última hora pro São Paulo. Lucas já não ia jogar, com aquela contusão no joelho desde o jogo contra o Palmeiras. Não deve jogar nem quarta-feira, no jogo da Libertadores. Não vai jogar quarta-feira. Não vai jogar quarta-feira, olha o drama. Mas vai piorar, porque o Oscar também não vai jogar. Ou seja, Lucas e Oscar, os dois melhores jogadores do time, estão fora da estreia contra o Sport, Arnaldo. Que coisa, o que aconteceu com o Oscar? Melhorou o áudio, até estava com um problema auditivo aqui. O Oscar teve uma pequena lesão muscular, informada pelo próprio São Paulo, no site oficial, depois da divulgação das informações do último treino. Eu apurei que essa lesão, esse incômodo aconteceu no jogo treino lá com o São Bernardo, no sábado. Não é uma lesão grave, mas é uma pequena lesão muscular, né? Ele que vinha passando ileso até então. E se junta ao Lucas, os dois melhores jogadores do time, os dois acima de 30 anos, é a questão para essa temporada, para mim. O time titular é forte do São Paulo pra caramba. Qual é o time titular do São Paulo? Quando o time titular do São Paulo vai estar disponível? Em quais jogos? Né? O São Paulo inicia o Brasileirão sem o Pablo, que fez a cirurgia no tornozelo, sem o Oscar e sem o Lucas, que são os dois principais jogadores, como você disse. E é uma questão, o Lucas já está fora da estreia em Córdoba, o Oscar também não deve jogar em Córdoba. Então o São Paulo vai, na prática, iniciar Brasileirão e Libertadores sem seus dois melhores jogadores. Esse é o cenário para esse ano. Bom, o negócio é o seguinte, não tinha contusão muscular, lembra? Você falou, não tem lesão muscular, hein? Tem lesão muscular. Não tinha, agora tem. Oscar, lesão muscular, problemas. E justamente na parada, né? Justamente na parada. Teve a lesão muscular do Ferreirinha, leve, é mais ou menos com a do Oscar, né? Não é uma lesão do Lucas também grave. Não era grave e o cara tá um mês aí fora. Não, o Lucas era grave, era uma pancada no joelho, só que não era caso cirúrgico, né? O Lucas era um mês, pelo menos, fora, para ele jogar. Ele não tem previsão de volta ainda na prática, nem no jogo da volta ele tá garantido. Jogo da volta, digo, nem no segundo jogo da Libertadores, dia 10 de abril, contra o Aliança em casa, ele tá garantido. E assim, mas aí já foi mais de um mês. Falaram que ia ser um mês. Não, agora tá completando 3 semanas, né? O São Paulo jogou 3 semanas sem jogar, ainda faltaria uma semana de recuperação. É dentro do esperado. Faltam ainda os 7 dias da quarta semana. São 3 semanas sem jogo. O Lucas, com a pancada no joelho que teve lá no Allianz Parque, ainda não tem a previsão de volta. O Oscar hoje já correu um pouco no campo, mas para Córdoba não vai, porque a Córdoba é aquele negócio, o trauma do ano passado. Você vai lá meia boca, você fica sem 3 no primeiro tempo, então o Oscar também não vai para Córdoba, não. Você escalaria o Oscar em Córdoba se ele tivesse em condições? Se ele não tivesse machucado? Sim, ainda mais sem o Lucas, né? Aí fica, porque nós não temos ninguém, né? Uhum. Aí fica, eu não escalaria o Oscar talvez no sintético, mas não tem jogador tirando. O São Paulo está ficando numa situação delicada, e quando você não tem os dois, você tem, por exemplo, quando você não teve os dois, a gente imagina aquele time do jogo do Palmeiras, né, do 0-0, daquele jogo pós-Brasília. Isso. Pós-Brasília. Naquele jogo jogou o time com 3 zagueiros, foi até bem, o time tinha Pablo Maia, já não tem o Pablo Maia também, né, não tinha, naquele jogo teve. Agora você tem a boa notícia, voltou o Luiz Gustavo, mas não jogou nenhuma partida nesse ano. E o Luiz Gustavo acho que é bem importante em Córdoba, não é tão importante para um jogo em casa contra o Sport, mas não tem outro jogador, ele deve jogar
deve ser a novidade contra o Sport principal, o Luiz Gustavo. Mas aí no caso do Luiz Gustavo, Arnaldo, não é até bom que ele jogue os 2 jogos, porque o cara tá parado, também de ritmo. No caso, talvez ele fosse jogar de qualquer forma já. Sim, exato. Não tem outro primeiro volante, né? Sem o Pablo Maia, o São Paulo ficou improvisando no setor. No último jogo, o Oscar jogou improvisado de volante ao lado do Alisson. O Luiz Gustavo, claro que é uma boa notícia a volta dele depois da fratura no dedo. Bom, dito isso, então, o São Paulo vai precisar bastante da torcida, a gente vai falar já sobre ingresso e tudo mais. Qual deve ser o time, então, portanto, sem Lucas e sem Oscar? Vamos chutando aí, deixa eu tentar. Bom, resta saber se ele vai com 3 zagueiros de novo, né? Ele andou treinando com 4-2-4 de novo, né? Não, ele não treinou no 4-2-4. Com linha de 4. Linha de 4, no jogo treino contra o São Bernardo, ele fez os 2 times no 4-3-3. Ele não tinha um zagueiro importante, o Ferrarese estava na seleção, né? Mas acho que era mais uma alternativa a ser testada com a volta do Luiz Gustavo. Mas até por exclusão, por falta de jogador, eu não acredito que ele abandone a linha de 3. Tava funcionando. Agora, né? Ainda mais. Mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Acho que não tem... Se você for pensar... para escalar 4 jogadores ofensivos hoje, com os ausentes, só se ele escalasse o Luciano, o Caleri, o Ferreirinha, ainda falta um, já não tem nem o Eric. Então, só se ele colocasse um garoto de saída, não vai colocar, acho que ele vai com linha de 3, até por exclusão. Então vamos lá, deve ser Rafael, vamos para os 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Assim, a minha dúvida é o Alan Franco não, o Ferrarese, porque ele jogou as 2 partidas na Venezuela, só fez um treino na volta, o de aí pode ser o sexta-feira. Aí eu acho que ele tem 2 opções, né? Ou o Juan, mantendo o Alan na esquerda, ou o Alan na direita e o Sabino na esquerda. Aí tudo bem, aí eu não... Pra mim melhor até o Juan, no meu caso, na minha opinião. Porque aí você não tira o Alan Franco da posição dele, né? Assim, acho que tem os 2 lados, né, Tironi? O Alan Franco não é canhoto. Com a linha de 3, com um zagueiro canhoto, muitas vezes em casa ainda é melhor, né? Tá. Para sair de jogo. Eu acho que, pelo jogo ser em casa, é possível que jogue o Sabino, mas não tenho, de fato, preferência. Acho que a saída melhora com o Sabino, pela perna esquerda, mas entre Sabino e Juan, eu acho o Juan mais técnico e o Sabino mais forte, enfim. Aí vamos para os lados do campo, laterais. Eu acho que com 3 zagueiros jogando em casa, eu iria de Igor Vinícius e o Wendel. Eu nem sei como é que o Wendel tá. É bem possível. Não, o Wendel tá bem. O Wendel fez os 2. O Wendel agora tá em forma, né? E ainda mais sem o Oscar. Você vai precisar de força, né? Não é exatamente ofensiva. Não é exatamente ofensiva. O Wendel é a mais técnica, mas ele é um jogador que vai mais no fundo, né? Em casa, eu acho que... Eu já imaginava que o Wendel jogaria, mesmo se tivesse Lucas e Oscar, neste jogo, não em Córdoba. E do lado direito é aquela coisa, o Igor Vinícius é mais ofensivo com a linha de 3, mas ele estava muito mal, enfim, treinou, fez o jogo treino, vamos ver como é que ele reage à volta ao Morumbi se ele for escalado, mas faria sentido sim jogar com o Igor Vinícius e o Wendel pela característica dos 2. Agora, se tivesse que abrir mão de um, talvez botar o Cedric, né? E aí o Wendel, me parece que o Wendel tá mais seguro que vai jogar, é a minha sensação. Sim. Tá. Feito isso. Bom, aí o meio vai ser o Luiz Gustavo, que não tem outro, e o Alisson. Isso. E aí... Bom, e aí? Luciano? Não, Luciano e Caleri é a dupla. Aí eu acho que é o seguinte, é uma boa questão. Aí eu acho que ele tem 2 opções. Ou armar o time com 3 atacantes, 3-4-3, Luciano, Caleri mais um. No Allianz foi Luciano, Caleri e André, por exemplo. Ou armar o time com mais um jogador no meio, no 3-5-2, só com o Luciano e Caleri na frente. E aí Marcos Antônio e Bobadilha. O problema é isso, Marcos Antônio e Bobadilha. Nenhum dos 2... Bobadilha mal jogou na seleção do Paraguai, né? Vinha sendo titular. Não sei. Verdade. Qual a sua preferência?
Cara, pra mim, eu acho que pensando em tudo que vem por aí com os desfalques, eu acho que a preocupação do São Paulo em qualquer jogo nesse ano é não tomar gol. E tentar fazer, eu colocaria um terceiro jogador no meio. Um terceiro, o Marcos Antônio ou o Boadilha. E aí tentaria fazer um gol de bola parada, Luciano e Caleri. Agora, não pode ser algo como Luiz Gustavo, Alisson e Luciano, e aí, sei lá, Ferreirinha e Caleri? Pode, 3-4-3. Mas eu, Ferreirinha, para começar o jogo, não começaria. Eu também acho que eu também não. Ainda Poderia mais ser o André. É. Mas é que o São Paulo tem duas opções profissionais do meio para frente hoje, que é Ferreirinha e André, né? Enfim, mas eu preferia Luciano enfiado com o Caleri, os dois alas passando, e seja o que Deus quiser no meio lá. Agora, tem muita cobrança. O Zubeldia usa a base, vai ter que usar. E agora tem o Alves renovou, pelo menos. Que é um meia, vai. Não é que ele vai jogar amanhã, mas ele renovou o contrato. Ou tá renovando. Mas vai estar no banco amanhã, né? O Alves, o Lucas Ferreira, o Rian, o Alves, ou com o Rodriguinho, que ficou machucado o tempo todo, o Alves hoje é o reserva da meia, do Luciano e do Oscar, né? Ele é boa possibilidade de ele entrar contra o Sport. Aí, sobretudo se o plano A não der certo, né? Algum outro da base que poderia ter chance nessa seca de jogador? Para jogar, quero dizer. O outro para subir? Não, para jogar. Amanhã, não, por exemplo, sei lá, vai jogar um atacante, não sei, algum cara do meio. Com a saída do Eric, o Lucas Ferreira passa a ser a primeira opção pro lado do campo. Entendi. Sem o Oscar, o Alves passa a ser a primeira opção pro meio no banco. É aquilo, eram para ser terceiras opções, eles já são a segunda, né? A não ser o Rian, que continua como terceira porque tem Caleri e André. O Alves e o Ferreira já são os principais reservas, um do lado direito e o outro do meio, né? Bom, então tá aí. Esse é o time provável do São Paulo. Agora, Arnaldo, e o Sport vem como? O Sport vem de uma semana estranha. Da segunda divisão. Vem da Série B, mas de uma semana estranha, bem diferente. O Sport não ficou sem jogar, né? O Sport jogou a primeira do final do Pernambucano no final de semana passado, ganhou do Retrô fora, só que aquela questão do calendário maluco, que o Sport joga o Pernambucano e a Copa do Nordeste. No meio de semana ele fez um jogo atrasado pela Copa do Nordeste, perdeu em casa para o Alto, mas jogou com o time inteiro reserva. E ele ainda não fez a partida de volta da final do Pernambucano, que vai ser encaixado no calendário maluco da CBF. Então, o time titular foi aquele do final de semana passado, que jogou há uma semana. E tem algumas figuras muito conhecidas, né? O Lucas Lima, que fez uma ótima Série B o ano passado, aquele mesmo. O Lucas Lima foi o melhor jogador da Série B do ano passado, é o camisa 10 do time. E tem também o Pablo, aquele mesmo, ex-São Paulo, que foi negociado pelo Atlético Paranaense, mas que hoje vem sendo reserva do Sport. O técnico é o Pepa, aquele mesmo português do Cruzeiro. E o Sport tem vários jogadores estrangeiros e tudo mais. É um time que nunca venceu o São Paulo no Morumbi na história, pelo brasileiro. Até o primeiro jogo que eu fui no Morumbi na minha vida foi o memorável brasileiro de 77, já em 78, São Paulo 4, Sport 3. Não costuma dar sorte no Morumbi. O São Paulo, mesmo sem jogador, tem que ganhar esse jogo, Tironi. Essa é a questão. Mesmo com o árbitro, que eu não gosto. Quem é? O árbitro é o mineiro, é o tipo de árbitro que você não gosta. O Felipe Fernandes da Silva, de Lima. Felipe Fernandes de Lima, que é um árbitro daquele estilo autoritário, que é o protagonista do jogo, confronto. Já é rodado. Tipo Ricardo Marques, que é outro mineiro também. Exato. Então, e ele não é bem quisto nem em Minas Gerais, mas vai ser o árbitro do jogo São Paulo Sport. Muito bem, a gente vai falar ainda do Morumbis aqui. Só quero lembrar que, olha ela aqui. Olha essa mochilaça maravilhosa do Arnaldo também. Vai levar meu computador aqui pros jogos agora. Isso aqui, mochila Golcase, bonitaça, mochila Pop Golcase, com o cupom Arnaldo Tironi que tá aí na tela, a mochilona Golcase fica para você por menos de R$190. Use o cupom Arnaldo Tironi. Tem mais, garrafinha fresh, essa que tá com o Arnaldo aí, a partir de R$159,99 usando o cupom. Copo térmico que eu não tenho, tô com uma inveja desgraçada do Arnaldo, a partir de R$89,90 com o cupom.
Entendeu? Mostra aí, Arnaldo. Mostra a caneca, o copo. O copinho que eu vou não me roubar esse abandona copo. É que nunca. tem o seu nome, lamentavelmente. Mas eu vou roubar. R$ 89,90 com o cupom, tá? Pra E essa é vocês. a garrafinha com silicone. A outra garrafinha tá no meu carro. No meu também. Então a outra garrafinha Urban, lindona. Tem essa também, meu. Essa aqui. Essa aqui é show de bola também. Bom, Arnaldo Tironi, cupom exclusivo pra vocês, usando o QR Code que tá na tela. Tem uma questão no Morumbi, pra gente fechar a brincadeira, né? Quer dizer que nem lotação, espaço completo vai estar ocupado por causa de palco do K-pop, é isso? Já. Exatamente. Amanhã. Rapaz. Tô falando. Torcedor do São Paulo. Exato. Paciência. Esse ano vai ser duríssimo. O Tironi agora tá se convencendo das coisas que eu tô falando. Eu não tô apreensivo como você, mas tô com as barbas de molho. Mas fala. Amanhã o setor norte, o setor popular, estará parcialmente interditado pela montagem do palco já. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, mas o Morumbi não vai poder ter a capacidade. Talvez o São Paulo consiga chegar perto dos 40, dá pra 35, chegar. 38, mas a arquibancada lá, que está sempre cheia, aquela amarela, já está parcialmente interditada por causa do show. E depois desse maravilhoso espetáculo, o próximo jogo do Morumbi está marcado para quinta-feira, dia 10, contra o Alianza Lima, crucial, o primeiro jogo do São Paulo na Libertadores. Já é sabido que o gramado estará parcialmente destruído, porque a estrutura do palco é a maior que da Shakira. E o São Paulo vai jogar aí com a capacidade completa contra o Alianza, mas com o gramado destruído na quinta-feira, dia 10. Né? Antes disso, o São Paulo joga em Córdoba, na quarta-feira contra o Tajeres, e joga agora a rodada desmembrada, enfim, depois você anota aí, você tá ferrado, joga no Mineirão, não na Arena MRV, então não no sintético, isso é importante, ainda não tem Arena MRV e sintético, joga no Mineirão contra o Galo no domingo. Já saiu agora? Já saiu. Então o São Paulo joga no dia 6, domingo, contra o Galo às 16 horas no Mineirão. Tá. Beleza. Então tá, rapaziada, só um recado importante. Bom, deu seu palpite na KTO, esse é o primeiro recado. E o segundo, vamos precisar de vocês. Não o canal Arnaldo Tironi, o São Paulo. O São Paulo. É no gogó, meu amigo. O São Paulo tem que fazer ponto em casa. Eu tô na do Arnaldo, tem que fazer ponto em casa e sem cobrança de tem que ser campeão, tem que não sei o quê. Fazer ponto em casa e focar nas Copas. É isso aí, esse é o ano do São Paulo em 2025. Força. Certo, Arnaldo? Pra galera aí que tava... porque o Dorival saiu da seleção, então o São Paulo vai precisar do torcedor, do treinador, dos jogadores, porque esse ano é duríssimo. O elenco do São Paulo é o menor elenco que o São Paulo formou desde a implementação dos pontos corridos. Vai ser um ano duríssimo, e o São Paulo precisa de qualquer ponto. É isso. Não é só o Dorival, entendeu? Claro que o treinador tem muita responsabilidade, porque ele escala, mas eu acho que para ser técnico da seleção brasileira não é fácil, porque ele é muito mais fácil ele ser técnico do time, igual ele era do São Paulo, do que a seleção, porque no São Paulo ele tem a semana toda, ele treina o time, ele sabe o dia a dia, ele sabe como é que o jogador funciona. Na seleção ele encontra o jogador 2, 3 dias antes, ele tem que jogar contra a Colômbia, como foi, contra a Argentina. Foi mal. Eu até conversei com ele ontem. Eu sempre converso com ele, ainda mais agora que ele está sendo muito criticado, né? Que isso faz parte, falei pra ele, isso faz parte do futebol. Altos e baixos, o cara tem altos e baixos. Você chegou estreou bem pra caramba contra a Inglaterra, contra a Espanha. E amistoso daqueles grandes, né? Não os outros que às vezes tem amistoso sempre. Contra a Venezuela. Ele escolheu duro. Ele foi duro, foi né? Logo no duro, entendeu? Então ele mostrou. Acontece, cara, que eu acho, cara, que isso eu não falei pra ele, né? Isso eu não falei pra ele ainda, não falei pra ele. Às vezes o técnico fica muito refém dos bons jogadores que ele tem. Aí você fala, pô, Murci, mas os caras são bons jogadores. São, mas para um time, para o coletivo, não é. Porque você vê como é que é. Se você falar no Brasil, né, se o Dorival vai fazer o que o argentino fez, ele jogou praticamente com 4 volantes.
o argentino. São Paulo, para mim, está caminhando para se tornar SAF. E o dia que o São Paulo se tornar uma SAF, vai voltar a ser aquela potência do início dos anos 90. Então, atenção. A dívida está aumentando. Eu acho que o São Paulo está caminhando para se tornar uma SAF. Seria a primeira dos grandes clubes de São Paulo. Eu não duvido, por mais que as pessoas neguem, que o São Paulo, eu acredito que vai se tornar a primeira SAF entre os grandes do estado de São Paulo. Eu acho que é questão de tempo. E se realmente se tornar uma SAF, vai voltar a ser aquela potência do início dos anos 90. Então, mentalize isso aí, porque eu acho que está caminhando para falar sobre o São Paulo, engana-se quem pensa que a parceria com o Evangelos Marinacs vai ser boa apenas do ponto de vista financeiro, com um aporte de 100 milhões de dólares na contratação de atletas, especialmente para as categorias de base, ao longo dos próximos 5 anos. O Tricolor, a partir desse acerto com o magnata grego, passa a ter uma relação de proximidade com os 3 clubes do Marinacs espalhados pelo mundo. Ele é dono do Nottingham Forest, que faz campanha absolutamente surpreendente na Premier League. Marinacs também possui o Olympiacos na Grécia e ainda o Rio Ave em Portugal. O Rio Ave vai crescer bastante nos próximos anos com um investimento maior. Importante contar que o São Paulo vai ter uma troca de experiências com esses 3 clubes e há uma possibilidade real de trocas de jogadores. Vou citar um exemplo. Não é uma negociação em andamento, é só um caso específico. O Nottingham Forest, por exemplo, tem 6 sul-americanos, sendo 4 brasileiros. Carlos Miguel, Morato, Danilo e Murilo. Murilo super bem voando, Danilo encontrando alguma dificuldade, o Morato jogando e o Carlos Miguel até aqui sem conseguir performar. Digamos que em algum momento o São Paulo queira contratar um goleiro e o Carlos Miguel cogite voltar ao Brasil, você pode ter certeza absoluta que o Marinacs vai fazer força para que o negócio aconteça com o São Paulo. E a recíproca será verdadeira quando o Nottingham Forest tiver interesse em um jogador do São Paulo, ainda que existam propostas de outros clubes, a tendência é que o negócio aconteça com o clube do grego. Diante desse cenário, São Paulo imagina ser capaz, com essa rede de apoio, de se tornar ainda mais competitivo. Detalhe importante, recentemente o Forest contratou o chefe de scout do Benfica. Esse cara é o português Pedro Ferreira, que tem enorme capacidade em descobrir atletas de sucesso na América do Sul. E era esse o grande segredo do Benfica, vir aqui, contratar jogadores na América do Sul baratos e depois vendê-los por preços altos. Com o Pedro Ferreira apoiando o Forest, e ele também vai dar um resguardo, um apoio ao São Paulo na busca por contratações, e a tendência é que o São Paulo consiga bons reforços para sua base na era Marinacs. A saideira sobre o tricolor, Júlio Casares fez postagem mostrando solidariedade e apoio a Dorival Júnior depois da demissão na seleção brasileira, aumentando os rumores de que se Zubeldia não conseguir performar bem, vai dar lugar ao ex-treinador da seleção. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva.